Num tempo de calmaria, a família de Jacó encontrou um lar temporário nas terras de Siquém. A vida parecia seguir seu curso tranquilo, até que Diná, a única filha de Jacó, decidiu sair para conhecer as jovens daquela região. Era um gesto de curiosidade, um desejo de se conectar. Mas o que aconteceu naquele dia mudou para sempre a história de sua família. Algo terrível feriu a honra de Diná e mergulhou a casa de Israel numa profunda tristeza. Uma atitude impensada, vinda de um homem da cidade, trouxe vergonha e confusão a todo o acampamento. Imagine a cena: o sol se pondo, a notícia se espalhando como um vento frio. A paz que eles tanto prezavam foi quebrada em um instante. O príncipe daquele lugar, chamado Siquém, percebendo a gravidade de seu ato, procurou seu pai, Hamor, e pediu que um acordo fosse feito. Ele queria se casar com Diná, na tentativa de reparar o mal que havia causado. Jacó, ao saber do ocorrido, ficou em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de dor e preocupação. Ele esperou a volta de seus filhos, que estavam trabalhando no campo. Quando os irmãos de Diná chegaram e ouviram o que tinha acontecido, seus corações se encheram de uma mistura explosiva: dor pela irmã e uma revolta que queimava por dentro. A honra da família havia sido atacada, e para eles, isso era inaceitável. Foi então que Hamor, o pai do príncipe, foi até o acampamento de Jacó, buscando uma solução pacífica. Ele propôs uma aliança entre os dois povos. Deixem que nossas filhas se casem com seus filhos, e seus filhos com nossas filhas, ele disse. Vivam entre nós. A terra está diante de vocês. Negociem, adquiram propriedades. Siquém, o filho, reforçou a proposta, prometendo dar tudo o que pedissem, qualquer dote, qualquer presente, apenas para ter a aprovação da família e se casar com Diná. Ele queria mostrar que suas intenções agora eram boas. A oferta parecia generosa, um caminho para a reconciliação. Mas por trás dos rostos sérios dos filhos de Jacó, a ferida ainda estava aberta. Eles não conseguiam esquecer a humilhação de sua irmã. A dor era tão grande que a semente da vingança começou a brotar em seus corações. Eles não confiavam nas palavras de Siquém e Hamor. Em vez de buscar a justiça pela sabedoria, eles começaram a planejar uma resposta movida pela ira. Uma resposta que traria consequências devastadoras para todos. Então, os irmãos de Diná responderam a Hamor e Siquém com palavras que pareciam justas, mas escondiam um plano terrível. Eles disseram: não podemos dar nossa irmã a um homem que não é circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. A única condição para nos unirmos a vocês é que todos os homens da sua cidade se circuncidem, como nós. A proposta era um teste de comprometimento, mas também uma armadilha. Hamor e Siquém aceitaram a condição. Eles voltaram para a cidade e convenceram todos os homens, argumentando que se unir ao povo de Jacó traria prosperidade para todos. A cidade inteira concordou, e todos os homens foram circuncidados. Eles acreditaram na promessa de paz e união. Por 2 dias, a cidade de Siquém esteve vulnerável, com seus homens se recuperando do procedimento, confiando na palavra dada. No 3º dia, quando a dor era mais intensa, a vingança dos filhos de Jacó se concretizou. Simeão e Levi, 2 dos irmãos de Diná, movidos por uma fúria cega, pegaram suas espadas e entraram na cidade que não esperava um ataque. Em um ato de desespero e retaliação, eles tomaram a cidade. A ação nascida da dor e do desejo de vingança resultou em um grande lamento. A casa de Jacó, que antes buscava paz, agora era temida e odiada pelos povos da região. Quando Jacó soube do que seus filhos haviam feito, seu coração se encheu de angústia. Ele os confrontou, abatido, e disse: vocês me trouxeram problemas. Me tornaram odioso entre os habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles se unirem contra nós, seremos destruídos, eu e minha família. Jacó via o futuro sombrio que a vingança havia criado.
Mas seus filhos, ainda dominados pela emoção, responderam com uma pergunta que ecoou no silêncio do acampamento. Deveríamos deixar que tratassem nossa irmã como se ela não valesse nada? Naquela noite, não houve resposta. Apenas o peso das ações e das consequências. Essa história, encontrada em Gênesis 34, nos mostra uma verdade difícil. Mesmo quando a indignação é justa, uma resposta impensada, movida pela raiva, pode gerar perdas ainda maiores. O mal foi cometido contra Diná sem dúvida, mas o erro foi respondido com outro erro, criando um ciclo de dor e violência. No meio da confusão das decisões humanas, somente Deus permaneceu justo, observando como o coração humano tropeça em suas próprias escolhas. O que podemos aprender com isso? Aprendemos que quando a dor grita mais alto que a sabedoria, abrimos espaço para feridas muito mais profundas. A busca por justiça é legítima, mas a vingança raramente traz a paz que procuramos. Ela apenas planta novas sementes de amargura. No entanto, a história não termina em desespero. Ela também revela que o propósito de Deus é maior do que os nossos erros. Ele não abandona seu povo, mesmo quando falham. Deus usa até mesmo os nossos maiores fracassos para nos ensinar. Ele transforma a culpa em aprendizado e nos conduz a um lugar de maior maturidade. Ele nos ensina que a verdadeira força não está em reagir com fúria, mas em encontrar o autocontrole, mesmo diante da maior provocação. A verdadeira força está em confiar que a justiça final pertence a Ele. Assim, mesmo neste capítulo tão sombrio da história de Israel, a promessa de Deus continua de pé. Ele não desiste daqueles que erram. Ele os ensina, os corrige e os molda. Ele prepara caminhos novos onde antes só havia confusão e dor. A história de Jacó e sua família continuaria, e Deus os guiaria através das consequências de suas escolhas, trabalhando pacientemente até que a luz da sua presença voltasse a brilhar plenamente sobre eles. A lição de Siquém ficou marcada para sempre. A justiça sem misericórdia é apenas outra forma de violência, e a paz verdadeira só pode ser construída sobre o perdão e a sabedoria que vem de Deus. Obrigado por assistir e por refletir conosco sobre essa passagem tão intensa. Até a próxima.